E aí, seus lindos de bonito, tudo bem? Tudo na paz? Estou de volta para mais um podcast A Fé Vem Pelo Ouvir. E hoje eu vou compartilhar com você um estudo sobre cura interior. Todos nós, a começar de mim, precisamos do quê? Precisamos de cura interior. A base para o nosso texto sobre cura interior está no livro de Salmos 139. Só para dar uma refrescadinha na memória, Senhor, tu me sondas e me conheces. Inclusive, é tema de música da Aline Barros, né? Sonda-me, Senhor, aquela coisa toda. Então, hoje nós vamos falar sobre cura interior. Existe muita especulação sobre esse assunto e ele tem sido aplicado de muitas maneiras erradas por aí. O que eu quero compartilhar e vou compartilhar aqui com você é um estudo rápido sobre cura do nosso interior, e isso, claro, mediante a palavra de Deus. Quando nós falamos sobre cura interior, nós estamos falando sobre a cura da nossa alma. Quando a gente se converte, quando nós se convertemos, o nosso espírito, ele é vivificado pelo Espírito Santo e é curado da culpa, do pecado. E esse é o maior milagre que Deus faz nas nossas vidas. Nós estamos livres para ter comunhão com Deus, mas na nossa alma muitas vezes ficam feridas, lembranças, traumas do tempo que vivíamos naquela vida errante que tínhamos lá no passado. Inclusive, nós não somos o que gostaríamos realmente de ser. Mas como assim? Quero deixar bem claro que durante esse estudo, eu e você juntos aqui nesse podcast, nós vamos descobrir várias verdades em nossa vida que precisam ser encaradas e enfrentadas. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. É Ele que nos revela quem nós realmente somos. Você tem que acreditar, é claro, a fé, certo? A cura, ela está onde? Ela está na palavra de Deus. Tudo que Deus revelar durante esse nosso podcast ao seu coração, por exemplo, falhas de caráter, pessoas que você magoou, erros, pecados encobertos, enfim. Você vai anotando. Anote. Seja sincero com você mesmo durante esse podcast. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é o que está escrito em João 8,32? Se quiser anotar, inclusive, dá uma pausa aí e anote. João 8,32. Como eu disse, a cura ela está na palavra de Deus. E nós devemos ter fé e não subestimar o poder de Deus. Ele pode mudar tudo. Ele pode curar todas as pessoas. Aí você pode me perguntar, Ju, mas quem precisa de cura interior? Por exemplo, você se aceita assim como você é? Aparência, limitações, cor, sexo, se você é casado ou solteiro, sua situação econômica, ou você usa de vários artifícios para mudar? Se não gosto de mim, dificilmente vou gostar dos outros, aquela coisa, né? É impossível agradar as pessoas que não está contente consigo mesma. Aí a pergunta, né? Se você fosse desenhar a si mesmo, como que você se desenharia? Já parou para pensar? Você aceita a si mesmo sem revolta nenhuma? Você se aceita? Você se acha ou acha que as pessoas lhe consideram uma pessoa amarga? Já parou para analisar isso? Por exemplo, não tolera a si mesmo, está sempre de mau humor, você é esse tipo de pessoa? É difícil para você se aproximar de outras pessoas, estabelecer diálogos, por exemplo, romper ambientes? É uma pergunta. Por exemplo, medo de rejeição, muita gente tem medo de ser aceito, timidez excessiva, esconde o verdadeiro eu, carência, excessividade de carência, complexo de inferioridade. Você está sempre na defensiva ou sempre no ataque? Uma pergunta. Responda para si mesmo. Desconfia de todos? Porque tem muita gente que é assim, né? Desconfia de todos, está sempre na defensiva. Por desconfiar, a pessoa fica na defensiva. E por desconfiar, muita gente às vezes acaba o quê? Atacando. Não se abre para os relacionamentos. É uma pessoa ferina. Você é esse tipo de pessoa? É uma pergunta.
Isso você responde para você mesmo. Quando você vai, por exemplo, aqui entre nós, numa reunião, você vai cumprimentar os outros? Quando você chega numa reunião, tem várias pessoas? Ou você fica esperando que essas pessoas venham até você? Hum? Você fica observando quem veio te cumprimentar? Você fica chateado com isso? São perguntas para você fazer a si mesmo nesse nosso podcast. Você acha que é demasiadamente, tímido, áspero ou duro com os outros? Responda para si mesmo. Por exemplo, se passa por humilde, sempre dá respostas grosseiras, você usa com frequência ironias, zombarias, sendo ferino nas observações, porque é uma diferença de ser sincero e de ser uma pessoa grossa, uma pessoa que é ferina naquilo que fala, sarcástico, faz caretas, sabe, trejeitos, é irreverente. Você usa ares de tipo suficiência, prepotência com os outros, aquela autossuficiência. Não existe complexo de superioridade. Isso é apenas uma capa para esconder um sentimento de inferioridade e insegurança. Outra pergunta: você tem dificuldade de olhar nos olhos das pessoas para conversar? Quando você conversa com alguém, você olha direto na bolinha dos olhos dela? Você tem dificuldade? Tem medo de se expor? Pode estar escondendo algo? Você faz caretas, trejeitos ao conversar? É uma pergunta. É hipócrita? Superficial? Enfim, hipócrita seria um ator, né? Uma pessoa que finge ser o que não é, ser o que não é, né? Você é o que na sua intimidade, aliás, eu vou reformular. Você é o que é realmente na sua intimidade? Quando você é na sua casa, na sua vida, longe das câmeras, você realmente é essa pessoa? Você acha que as tarefas que os outros fazem são sempre mais importantes que as suas? Uma pergunta. Pare, analise. Nunca está contente com o que faz? Se acha sem valor? Você é esse tipo de pessoa? São perguntas, certo? Para você se fazer. Bom, vamos falar sobre o homem. Quando a Bíblia fala sobre o homem, ele já se refere o homem à mulher. Essa é a parte desse estudo que eu vou compartilhar com você de uma forma resumida, e é importante para que nós juntos possamos compreender como o ser humano é formado. Conhecermos aí a estrutura, a partir daí vamos identificar as áreas do nosso ser que precisamos de cura. Primeiro, Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, no Novo Testamento. O ser humano, ele é tripartido. O que seria isso? Todo homem é espírito, alma e corpo. O corpo é diferente da alma. A alma é diferente do Espírito Santo. Então, mente, vontade e emoções. Espírito, alma e corpo. Espírito, mente, alma, vontade, corpo, emoções. O homem é um espírito que tem uma alma e habita em um corpo. Espírito humano, o ponto de contato com Deus, né? E é através, né, do nosso espírito que nós temos a consciência de Deus e a forma com que eu e você nos relacionamos com Ele. Deus é espírito e só podemos perceber Deus como? No espírito. Inclusive isso está em Efésios capítulo 2, versículo 22 e João capítulo 4, versículo 24. Agora, sobre a alma. É tudo o que o homem é. Quando diz homem, homem e mulher, né? A sua personalidade, o ego, é o mundo dos pensamentos, sentimentos e decisões. A alma, ela está entre o espírito e o corpo. Pertencente aos dois, claro. Está ligada aí ao mundo espiritual através do espírito e ao mundo material através do quê? Do corpo. Através da alma que nós temos o quê? Consciência. É através da alma que eu tenho consciência de mim mesmo. Vamos falar agora sobre as áreas da alma, que é mente, vontade e emoções. Mente, ela é a sede da alma, o intelecto, pensamentos, raciocínios, memória. A vontade é o instrumento para tomar decisões, onde nós podemos aí parar, analisar e escolher. Agora, na área das emoções, é um instrumento para expressar os nossos sentimentos, nossos gostos, sabe? Simpatias, alegrias, tristezas, amor, ódio e por aí vai. A alma do homem, ela é singular. Por exemplo, o corpo. A minha forma visível. Com ele, né, com o nosso corpo, a gente se relaciona com o mundo exterior. Vou dar um exemplo.
os cinco sentidos. Fala, audição, visão, olfato, tato e por aí vai. Agora falando sobre o homem. O homem seria o tabernáculo. O tabernáculo é casa, no caso. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Se você quiser pausar, abrir aí, eu aguardo. Lá está escrito assim, ó. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quando houve ali a criação, né, do ser humano, do homem, né, a criação e a queda do homem, quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, ele criou para ter o quê? Comunhão com ele. Adão, antes da queda, ele era o quê? Ele era um homem perfeito e usava todo o seu potencial da alma, mas era governado pelo Espírito, certo? O homem, criado à semelhança de Deus, ele tinha comunhão com Deus em espírito, que governava a sua alma, e por sua vez, governava o corpo. O homem, ele era um ser governado pelo Espírito. Aí, após a queda, o espírito do homem morreu para Deus e o homem perdeu o quê? A comunhão com ele, com Deus. Aí o homem passou a ser governado pela sua própria alma. Aqui entre nós, a pior enfermidade é a enfermidade do espírito, que é o pecado do homem. Pecado, nossos pecados, nossos erros. A nós, né, quando convertemos, nós ficamos livres dessa culpa, o sentimento de culpa, enfim, mas não das consequências da vida de pecado e das marcas que o pecado criou na nossa alma. Por exemplo, na nossa mente, lembranças desagradáveis, fortalezas, insegurança, medo, amargura, às vezes o sentimento de culpa. Tem muita gente que sofre também, agora me falha a memória, ressentimento, né? Quando a pessoa não é curada, ela fica ressentida, e isso gera muitas doenças. Agora, na área da vontade, inconstância, falta de iniciativa, você é esse tipo de pessoa, indecisão, demora para fazer as coisas, está sempre deixando para depois, tem medo de fracassar, por isso que às vezes nem começa algo, derrotismo, vontade, frouxa, falta acabativa das coisas, o corpo, ele sofre as consequências das enfermidades da alma. Por quê? Porque ele é afetado por elas e também fica enfermo, que é a consequência do desequilíbrio. Bom, até aqui, falando um pouquinho sobre esse estudo, sobre a cura da alma. Hoje, numa pesquisa onde eu estava lendo, uma das piores doenças do século em que vivemos é a depressão. E a depressão nada mais é do que a doença da alma, certo? E depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto nos próximos podcasts, ok? Por hoje é isso, lindo de bonito. Muito obrigado, valeu você que esteve por aqui, a gente vai estudando. Nos próximos podcasts vamos falar sobre a salvação, sobre a santificação da alma e muitas outras coisas, tá ok? Espero que tenha contribuído e como o podcast diz, a fé ela vem pelo ouvir. Que a paz seja com você e no seu coração.